A gente vai aproveitar essa data para conhecer mais sobre a história e a evolução da capital aqui ao longo desses 90 anos. Muita coisa aconteceu, a cidade construída para receber no máximo 50 mil habitantes tem hoje, sabe quanto? 1.400.000 moradores, segundo o último censo feito pelo IBGE. Vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o historiador Volney Unis. Já vou pedir aqui até desculpa se eu errei a pronúncia. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Prazer estar aqui. A pronúncia está perfeita. Professor, então, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente se Goiânia, esse nome, tem algum significado e de onde surgiu a ideia de escolher esse nome aqui para a nova cidade há 90 anos. Ô, Wilker, então, a cidade foi fundada há 90 anos, né, em 33, e logo surgiu a discussão: que nome dar à nova cidade? Um jornal da cidade de Goiás, chamado O Social, fez uma pesquisa com os leitores, teve um punhado de sugestão. Petrônia, Petrópolis, claro, em homenagem ao Pedro Ludovico, que era o governador da época, e vários outros nomes. O Pedro Ludovico não aceitou nenhum desses nomes e acabou sendo escolhido, então, Goiânia, que foi a sugestão de um professor do Liceu de Goiânia, o professor Alfredo de Castro. Esse nome Goiânia é o nome de um poema épico escrito pelo Manuel de Carvalho Ramos, que é um juiz baiano que atuou aqui em Goiás naquela época, nos anos 30 e 40, e esse poema épico narra a saga dos indígenas goiáses, né? Uma leitura interessante, né? Um poema longo, e ficou então o nome da cidade como homenagem aos habitantes originários, nós que somos invasores do seu espaço aqui. Bom saber dessa história, né? A gente que está sempre aqui em Goiânia, muita gente que nos acompanha, inclusive eu não sabia ali dessa origem do nome. Sabia que tinha sido uma espécie de eleição, tentaram fazer uma espécie de eleição, mas Goiânia na ocasião ali não chegou nem perto de vencer, né, professor? Não, o vencedor, como eu disse, foi Petrônia. Uhum. Que era homenagem a Pedro Ludovico. Você gostaria de morar na cidade de Petrônia? Não, acho que ia ser estranho, né? Acho que Goiânia é melhor. O professor Alfredo de Castro, professor de literatura, ele foi muito humilde. Ele assinou sua proposta, sua sugestão de nome com um pseudônimo. E só muitos anos depois, nos anos 70, é que ele confessou que era ele, de fato, o autor daquela carta. O sobrenome, o apelido que ele usou na carta foi Caramuru da Silva Brasil. Olha só. Agora, professor, na época, Pedro Ludovico não tinha noção de que Goiânia cresceria tanto, né? A cidade nem foi pensada para isso, né? Pois é, Wilker. Naquele momento, a maior cidade aqui da região, do estado, era a cidade de Goiás, né? A cidade de Goiás era uma cidade que contava com 10 mil habitantes, mais ou menos o mesmo tanto de Catalão. As duas cidades disputavam o posto de maior cidade da região. Então, ele encomendou o plano de uma nova cidade para o arquiteto Atílio Corrêa Lima. O Atílio falou: bom, então vamos planejar um núcleo urbano inicial para 50 mil pessoas. Quer dizer, ele já estava chutando assim 5 vezes maior do que a maior cidade do estado. Claro que isso foi um plano piloto, né? Mas o formato que ele usou para a cidade era um formato aberto, que você podia ir estendendo as ruas, as quadras, ao infinito, digamos assim, né? Infelizmente, esse planejamento acabou sendo abandonado e foram surgindo bairros, né, que a gente chama de setores, que não levavam em conta esse planejamento original. E naquele tempo, as atividades econômicas que impulsionavam a cidade eram quais, hein, professor? A cidade crescia ao redor de que tipo de serviço ali? Pois é, Goiás, naquela época, nos anos 30, era um estado muito pobre, né? Ele era o segundo estado mais pobre do Brasil. Então, muita gente achou que o Pedro Ludovico estivesse fazendo uma loucura, né? Empenhando um orçamento para fazer uma nova cidade. E o estado era
desculpa, eminentemente agrícola, mas uma agricultura de subsistência, né? O pequeno agricultor que cultivava ali para o seu consumo próprio, nada parecido com o que a gente conhece hoje, essa agroindústria pujante, né? Que a gente tem aqui em Goiás hoje. Certo. Professor, agora, há quem goste, há quem não goste, mas falar de Goiânia é quase sinônimo de falar de música sertaneja, né? De que forma que esse tipo de música contribui para a formação da cultura aqui do nosso estado? Olha, o que é interessante, porque convém lembrar, né, que essa música sertaneja, caipira, tem vários nomes, né? Ela é uma invasora. Ela surgiu lá no sertão paulista. Muitos pesquisadores sugerem que ela teria surgido ali na região de Taubaté, Pindamonhangaba, e de lá veio se espalhando para o oeste e ocupou toda essa região do Vale do Paraná, do Paranaíba, desde o norte do Paraná até Goiás, Triângulo Mineiro, né? E por uma, vamos dizer, por uma coincidência histórica, Goiânia acabou se firmando assim como a capital desse gênero vindo de fora. Hoje a gente identifica, como você disse, a gente identifica Goiânia com esse gênero, né? Mas ele é de fora, ele é um forasteiro, assim como nós, né? E isso tem muito a ver com a lógica econômica da época, do século XX, né? Que era muito fortemente baseada em gado, na compra, cria, engorda, abate. Toda essa região aqui, Goiás, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista, estava unida por essa atividade econômica. Então, essa música se transformou na música aqui do peão de boiadeiro da região e hoje é a grande música do Brasil, está presente praticamente em todo o país, né? E até no exterior, né? Vira e mexe, a gente vê aí alguns compositores e cantores fazendo sucesso também no exterior. É. Será? Não sei se ela vai ter o fôlego de se transformar numa música global mesmo. Vamos ver, né? Mas fato é que o pessoal considera Goiânia a capital do sertanejo. Inclusive, o pessoal vem de fora para tentar começar uma carreira aqui. Às vezes a pessoa nem canta, né, Isso professor? mesmo. Mas vem para cá para tentar a sorte. E desde sua concepção, Goiânia é terra de um povo muito religioso, né? Povo fervoroso na fé. Isso, inclusive, está no projeto da cidade, né, professor? É, a gente tem Trindade, né, com toda essa mística em torno do Pai Eterno. Trindade, inclusive, é uma cidade anterior a Goiânia. Agora, você está falando provavelmente dessa visão que a gente tem de que Goiânia teria sido inspirada em Nossa Senhora Aparecida, né? Na verdade, foi mais uma coincidência, né? O desenho do centro de Goiânia, na verdade, foi inspirado no traçado daquela antiga cidade na França, que é Versalhes, né? Todas as avenidas convergindo para o Palácio do Governo, que era o centro do poder, né? E aí a gente olhando hoje a planta, lembra o perfil de Nossa Senhora, Ah, então mas não foi de propósito? não foi de propósito. Tanto Pedro do Vico nunca mencionou religiosidade, quanto Atílio Corrêa Lima, que era o arquiteto, tampouco mencionaram essa ideia. Então, foi mais uma coincidência interessante, mas quer dizer, se todos nós aceitamos, então que seja. Foi sem querer, mas ficou lindo, né, professor? Isso aí. Agora é o seguinte, a gente tem a fama aqui de ser um povo muito acolhedor. Tanto que a gente tem pessoas de vários outros estados, o pessoal vem muito, inclusive, da região norte, da região nordeste, aqui para Goiânia, para tentar fazer a sua vida aqui nessa região. A nossa posição geográfica favorece isso também? A que a gente pode Sem atribuir dúvida. também? Sem dúvida, né, Wilker? Se a gente pegar assim a evolução urbana, a ocupação, industrialização do Brasil, a gente está aqui nesse cinturão Goiânia-Anápolis, na última fronteira, vamos dizer, urbana industrial do Brasil, né? Tá, surgiu Palmas agora, mas Palmas ainda é uma cidade
muito jovem, né? Então, a gente está aqui na última fronteira, quer dizer, o pessoal do norte brasileiro, que é uma região de ocupação de baixíssima densidade, quando precisa procurar mais infraestrutura, por exemplo, escola, assistência médica, o primeiro ponto é essa região aqui, Goiânia. Então, tudo isso facilitou essa vinda de muita gente em busca de serviços, né? Como você diz, claro, a imigração, Goiânia, Goiás também, mas Goiânia mais ainda, são terras de imigração. Uhum. Hoje, pessoas assim, é muito fácil encontrar forasteiro aqui. Uhum. Eu O senhor é mesmo. goiano? Não, sou mineiro. É Sou mineiro? mineiro. Escolheu Goiânia para Mas, viver? Veio para cá para bom trabalhar? demais. Vim para cá por conta da universidade, né? E tô achando bom demais. É, cidade Tá boa. super. Essa cidade é boa, viu? O senhor veio aqui do ladinho, né? A gente até fala que os mineiros são nossos irmãos, né? Irmãos do povo goiano. Mas é muito parecido, muito Coisa semelhante culturalmente, né? Aham. Tamo junto, todos nós, né? Obrigado, professor, pela participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Foi um Eu prazer. que agradeço, Wilker. Obrigado, prazer falar com você e com os telespectadores do Santo Café. Igualmente. Tchau, tchau.